Olá, pessoal! Então, dando continuidade às aulas de urinálise, agora a gente vai falar do exame físico e o exame químico de urina, ok? Então, a gente precisa de uma amostra de qualidade, tá? Para que eu tenha resultados confiáveis e de qualidade. A nossa urina, ela é constituída por 95% de água, 3,7% de resíduos orgânicos, 1,3% de resíduos inorgânicos, e a gente vai estar aí analisando as características físicas, químicas e a sedimentoscopia. Então, agora a gente vai falar só das características físicas e das características químicas. Então, o volume, né, é 10 ml, né, exceto aqueles casos que a gente já falou lá na coleta. A cor. Então, a cor, como a gente já tinha comentado, a gente vai estar liberando amarelo claro, citrino, escuro, âmbar, hemorrágica e medicamentosa. A gente tem casos também de urina incolor, ok? Mas isso vai muito do laboratório, né? Às vezes entra no amarelo claro, e muitas vezes é liberada como incolor também, tá? Mas isso vai depender de laboratório para laboratório. Então, quais são as possíveis causas, né, da coloração dessa urina, tá? Dessa amostra. Então, incolor ocasionam em amostras diluídas, com ingestão acima do normal de líquidos, né, e em casos de poliúria, tá? Distúrbio miccional que a gente falou lá na coleta. Amarelo claro, quando eu tenho uma ingestão aumentada de líquidos, poliúria também, mas é normal, né? Paciente que ingere líquidos aí comumente, faz bastante exercícios, ingere bastante água, acaba tendo uma urina amarelo claro, tá? Então, é muito comum, é normal. Amarelo citrino é o que a gente sempre espera, então é normal, coloração normal da urina. Amarelo escuro pode ser uma amostra mais concentrada ou pode ser um indício de que esse paciente está começando a entrar em um estado de desidratação. Então, ele não toma muita água, não se hidrata muito bem, tá? Amostra âmbar, né? Então, a presença de bilirrubinas, tá? Pode estar ligada a alguma patologia. Hemorrágica, então, hematúria ou hemoglobinúria, tá? Então, hematúria, eu tenho a presença de hemácias e eu posso estar ela associada à hemoglobinúria. Então, eu não tenho hemácias íntegras, né? Porque essas hemácias provavelmente sofreram hemólise, né? E expôs a hemoglobina do interior delas, ok? Medicamentosa está muito associada à ingestão de medicamentos ou ingestão alimentícia, no caso da beterraba, que a gente sabe que a urina acaba ficando com coloração avermelhada, ok? O aspecto, então, a gente libera de forma límpida, discretamente ou ligeiramente turva e turva, tá? Límpida é o que a gente espera, tá? Discretamente turva, eu posso ter uma urina mais concentrada, então, paciente que não faz ingestão de muita água, tá? Também eu posso ter uma amostra discretamente turva. Posso ter a presença em baixa concentração de leucócitos, eritrócitos, bactérias, cristais, mucos e outros materiais contaminantes, tá? Mas em pequenas quantidades. Aspecto turvo, né? Essa amostra provavelmente tem bastante quantidades de células, leucócitos, bactéria, muco, bastante precipitação de cristais, ok? Uma amostra também mais concentrada, ok? Então, essas são as urinas medicamentosas, nós temos uma variação de cores, tá? E as urinas mais comuns, que são amarelo claro, citrino, escuro, âmbar e hemorrágico, ok? Isso aqui é uma tabelinha, né, que eu achei interessante, que diz como está o seu nível de hidratação. Então, vejam aqui que nos 3 primeiras colorações de urina, esse paciente está hidratado. Quando ele vai começando a escurecer, opa, você não está tão bem hidratado. E quando a urina começa a ficar muito escura, ele diz aqui, cuidado, você está se desidratando, né? Então, é bem interessante aí para você saber a importância que é a ingestão de líquidos, aí tomar bastante água, tá? Exame químico. Então, o exame químico a gente faz através da tira reativa, né? Então, como a gente já tinha falado antes,
densidade, pH, glicose, cetonas, nitrito, bilirrubina, urobilinogênio, né? Todos esses aspectos eu consigo estar analisando pela fita reativa. Então, a densidade. O normal densidade de uma urina é de 1,5 até 1,30, tá? O pH é de 4,5 a 7,8. Proteínas, negativo, né? Lembrem das aulas que vocês tiveram lá. Proteína não sai na urina, né? Porque não é filtrada lá no glomérulo. Glicose também negativo, né? Porque a glicose ela é totalmente absorvida, ok? Então, ela só vai estar presente na urina quando eu tenho excesso no sangue. Cetona também não tenho presença dela na urina, então negativo. Sangue negativo. Leucócitos negativo. Nitrito negativo. Bilirrubina negativo. E urobilinogênio eu posso ter até 1 mg por decilitro, tá? O urobilinogênio a gente libera normal ou a quantidade que saiu ali. E alguns laboratórios liberam por cruz também, tá? Então, quais são as causas de cada elemento ali que a gente consegue estar averiguando na fita reativa, tá? Então, densidade, a diminuição dessa densidade pode ser por ingestão aumentada de líquidos ou uso de diuréticos. E o aumento pode estar ligado à baixa ingestão de líquidos. Então, né, a urina fica mais concentrada, aumenta a densidade. pH. Diminuição desse pH pode ocasionar por dieta rica em proteína animal, jejum prolongado, diarreia grave ou alguns medicamentos. O aumento do pH pode ser devido à dieta rica em vegetais e frutas, amônia produzida por bactérias ou também por medicamentos, ok? Proteínas. Não tem diminuição porque não pode estar presente na urina, mas a presença dela pode ser devido a esforço físico, então pacientes que realizam bastante esforço físico, seja em academia, trabalho, às vezes acaba aparecendo proteína, tá? A gente chama isso de proteinúria ortostática, ok? Por isso a importância de coletar a urina primeira da manhã, porque o corpo está em repouso ou nessa retenção de 2 horas em repouso também, para que eu não tenha o aparecimento nesses casos, tá? Gravidez, também posso ter produção de proteína, né? Aparecimento da proteína na urina, febre e inflamação. Glicose, a diminuição, paciente que tem glicose na urina, se eu deixo a urina muito tempo parada, né? As bactérias vão consumir essa glicose e vai ter uma diminuição, tá? O aumento dessa glicose pode estar ligado à gravidez, esforço físico e o mais comum aí, diabetes mellitus. Paciente que tem diabetes e não faz os cuidados, né, aumenta muito a glicose no sangue e acaba saindo na urina, tá? Cetona, né, ela evapora, então se eu deixar a amostra ali aberta muito tempo, pode sofrer evaporação. Se esse paciente tiver uma quantidade, sofre evaporação e dá alteração no meu resultado. O aumento da cetona, jejum prolongado e também diabetes. Sangue não tem diminuição porque não pode estar presente. Pode ser aumentado devido ao esforço físico, então o esforço físico intenso pode causar o aparecimento de hemácias ali na minha amostra, né? Menstruação, doenças no trato urinário, infecção e neoplasia, tá? Leucócitos também não deve ser encontrado na urina. O aumento pode ser devido à contaminação, né, com a secreção vaginal, então quando eu não faço a higiene correta, né, paciente que faz exercício físico, às vezes durante a rotina, né, também pode ter produção baixa de leucócito, né, pode aparecer em quantidades baixas na urina, e pode estar ligado à infecção bacteriana também, tá? Nitrito não deve ser positivo, né, e quando é positivo é porque tem um crescimento bacteriano, né? Então, são aquelas bactérias que transformam nitrato a nitrito, tá? Se eu tiver nitrito positivo e eu não tiver nada de bactéria na urina, desconfiem, repitam o exame. Às vezes pode ser coloração da amostra, então, urinas medicamentosas que são mais alaranjadas podem dar bilirrubina, nitrito, urobilinogênio positivo. Então, a gente tem que cuidar com isso também, tá? Então, nitrito positivo, eu tenho que ter presença de bactérias ali, ok? Ou pode ser a influência de coloração, muitas vezes a fita que tá
tem que ver se não tá vencido, se não tá com algum problema no lote, tá? Mas isso, provavelmente, a gente pega lá no controle de qualidade, né? Muito comumente está ligado à coloração dessa urina. Então, cuidado com isso, a gente sempre tem que estar observando essas questões, tá? Pra gente não estar liberando aí um resultado errado, ok? Bilirrubina, quando está presente na urina, né? Ela pode ser degradada por luz solar, luz direta, tá? Ela degrada. E quando ela está aumentada na urina, pode ser por distúrbios hepáticos ou hemólise. Urobilinogênio, também, tá? Luz solar, amônia. E o aumento está ligado a um déficit hepático, ok? Aqui a gente tem a tira e aqui cada um dos elementos, né, o seu significado clínico de uma forma mais didática para vocês estarem vendo aí. Exame químico, microalbuminúria, tá? Isso é de bastante importância. Então, a microalbuminúria, né, pode ser realizada em urinas isoladas, tá? Então, urina de parcial ou em urinas 24 horas. Detecção de pequenas quantidades de proteína na urina. Então, a microalbuminúria, ela é uma proteína de baixo peso molecular que muitas vezes acaba passando pela filtração glomerular, tá? Através dela, a gente consegue fazer o diagnóstico e a avaliação de evoluções de nefropatias diabéticas, né? E também é um indicador de complicação renal ou vascular, tá? Então, aqui eu coloquei a tabelinha para vocês, eu tenho a normoalbuminúria e a microalbuminúria, né? E as quantidades nas amostras, respectivamente, tá? Amostra isolada, amostra de 24 horas e amostras de 12 horas, tá? Amostras de 12 horas são bem menos comuns hoje em dia, né? Então, mais amostra de 24 horas, né? A gente tem ali de 30 a 299 e da amostra isolada de 20 a 199, tá? Então, quando dá essa quantidade, eu tenho aí a presença das microalbuminúrias de forma alterada. Bom, quando é recomendado a análise da microalbuminúria, né? A dosagem dessa microalbuminúria. Em caso de detecção de nefropatia diabética, né? Monitoração de diabetes gestacional, rastreamento de nefroesclerose hipertensiva. Resultados falsos positivos podem ocorrer também, tá? Então, muitas vezes pode apresentar como a presença de microalbuminúria de forma elevada, mas muitas vezes é ocasionada por hiperglicemia, exercício físico, infecção do trato urinário, hipertensão arterial sistêmica, tá? Podem dar aí resultado falso positivo. A gente acha que mas não tá? Então, por conta desses casos aqui, pode dar um resultado falso positivo, ok? Então, quais são aí os casos que a gente tem que dar importância, tá? Então, quando uma urina tiver a presença de glicose e proteína na urina, tá? Então, presenças aí significativas, né? No caso de proteínas, quando é ortostática, a gente tem uma quantidade bem pequena, tá? Em casos significativos de urina e em casos de glicose positiva, a gente deve sempre realizar a dosagem bioquímica, tá? Para ter essa comparação, tá? Do nível plasmático com o nível urinário, tá? Então, se o meu nível de glicose estiver alto na urina e no sangue também, ok. Tem muito no sangue e aí na minha filtração glomerular, né, o néfron não consegue estar absorvendo toda a glicose, porque é muita glicose, tá? E aí acaba saindo na urina mesmo. Proteínas, a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho bastante proteína no sangue, ocasionalmente, muitas vezes eu vou ter presença aí exacerbada na urina também, tá? Então, a gente sempre precisa fazer essa comparação. Quando eu tenho presença na urina, comparar com a presença plasmática, tá? Casos de densidade 1. Densidade 1 é a densidade da água, então não pode estar presente na urina. Só que amostras muito diluídas, né, paciente que faz muita ingestão de líquidos, a minha densidade acaba sendo 1. E aí, para mim saber se realmente é uma urina e se o paciente não colocou água, né,
no meu frasquinho, eu faço um teste chamado teste de bário, tá? Então, o bário, se der esse teste positivo, tá? É porque essa amostra realmente é uma urina, ok? Depois eu vou estar explicando certinho como que a gente faz esse teste de bário. Casos de bilirrubina alta, a gente também realiza um teste chamado teste de Fauchett, tá? Também para saber se é realmente bilirrubina que está presente nessa amostra ou se é algum outro interferente que está ocasionando a positividade de bilirrubina na fita reativa, tá bom? Ok, pessoal? Então, depois eu vou explicar certinho como que a gente faz o teste de Fauchett, como que a gente faz o teste da bilirrubina. Eu fiz o pedido, né? Então, esperamos que tenha chego pra gente poder realizar esses testes, ok? Muito obrigada e até a próxima!